Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Que o único Deus vivo e verdadeiro prossiga sendo amado, obedecido e glorificado. Com certeza, o reverendo Alexandre teria uma fala dupla. Mas foi bom que ele já adiantou isso. Teria uma fala dupla porque nós temos ensinado a igreja a praticar a cultura da... Falaram baixinho, ficaram com medo porque a cultura na perspectiva bíblica e reformada, é claro. Honra o teu pai e honra a tua mãe. Os nossos catecismos expõem esse mandamento com maestria, viu? Tanto o maior como o menor. E o pastor Alexandre, ele é o que, gente? Secretário presbiteral da Federação de SAF. Então, teria uma fala dupla. Teria. Está presente aqui também o pastor Marcelino, secretário executivo do nosso presbitério. Deus seja louvado pela vida dele também. Não é o pastor Francisco, também é secretário de atas. Aqui faz uma ad eterno. Faz uma ata, hein? Ninguém quer se livrar dele. Não é? O primeiro secretário presbítero de César, e o pastor Francisco, não é? O segundo, e o pastor Wellington congregando conosco, não é? Está num processo de reflexão, né, guerreirão? Está aqui congregando conosco, é uma honra tê-lo aqui. O pastor Renato, já sabe, não é? Preciosidade para nós também, do nosso presbitério. Tem mais algum pastor aqui? Pastor Abraão é de casa. Pastor, cadê eu? Falar nisso, cadê ele? Está trabalhando, não é? Procure o pastor Abraão, ele está trabalhando. Se não tiver, foi bom ter citado ele, eu pensei que ele estivesse aqui. Pessoal, vamos aproveitar bem. Vamos ouvir a voz do Supremo Pastor, a Vox Dei, a voz de Deus. O momento, todos os demais momentos devem sempre convergir para esse, que é a voz do Supremo Pastor da Igreja. E só tem um, sempre será ele, Jesus Cristo. Então vamos ouvi-lo. Somos com muito prazer dele co-pastor. Ou melhor, somos co-pastores. Com muita satisfação, com muito privilégio. Pois ele é o supremo pastor da igreja. Ele é o supremo bispo das nossas almas. Ele é o chefe supremo da igreja. O Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, o capítulo 4, abramos a palavra do Senhor no Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, o capítulo 4. É claro que aqui encontramos, amados e amadas do Senhor, um texto com duas narrativas. É o texto narrativo. Mas, é claro, é um texto narrativo que por trás dele se encontram verdades de Deus, pilares da fé. É assim que se encara um texto narrativo. Ele é diferente de um texto prescritivo, mas ele ilustra verdades de Deus, pilares da fé, princípios e valores do reino. Do primeiro versículo até o versículo 42, nós temos aqui, encontramos aqui o narrador narrando um dos muitos encontros que Cristo teve, quando aqui esteve, como a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que tabernaculou entre nós, que armou a sua tenda entre nós, plenamente homem, plenamente Deus, uma só pessoa. O segundo Adão perfeito, o Messias, o Cristo. Dos muitos encontros que ele teve com seres humanos aqui na terra,
no seu estado de humilhação, aqui nós encontramos um desses encontros. O encontro dele com a mulher samaritana. E para que esse encontro acontecesse, ele, com a segunda pessoa da Santíssima Trindade, já colocando em prática o conselho da redenção, ele cruzou a fronteira da existência humana. Ele cruzou a fronteira da ambiência humana. Ele desceu dos céus. Para que esse encontro com a mulher samaritana acontecesse primeiro, ele cruzou a fronteira da ambiência humana, da existência humana, sendo ele a segunda pessoa da Santíssima Trindade, sendo ele também Deus. Ele coloca em prática o conselho da redenção que aconteceu antes da fundação do mundo. O conselho intratrinitário, para dentro da Trindade. Uma conversa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E dessa conversa ele saiu dali para ser o mediador entre Deus e os homens. Essa é a linguagem paulina, dirigindo, escrevendo uma das cartas pastorais, a carta de Deus a Timóteo. Para isso, ele teve que armar sua tenda entre nós. Por isso que no Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, logo no primeiro capítulo, nós encontramos João movido pelo Espírito Santo, dizendo: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus, falando da pré-existência de Cristo Jesus, da sua eternidade, da sua divindade, da sua atemporalidade, da sua transcendência. Ele está acima de tudo e de todos. Mas aí no mesmo capítulo, o primeiro capítulo do Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, encontramos esta verdade: e o Verbo se fez carne, queridos. E o Verbo se fez carne. O Criador se sujeitou e passou 9 meses no ventre de uma mulher. Preste bem atenção. Armou, o Verbo se fez carne. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, para que ele tivesse esse encontro com a mulher samaritana, ele cruzou a fronteira da ambiência humana, da existência humana. Ele praticou a quenósis, ele se esvaziou, não da sua divindade, mas do direito. Está lá em Filipenses. Sendo ele Deus, ele não usou do direito de Deus. Ele assumiu a forma de homem, de servo. Foi obediente até a morte, morte de cruz. Segundo, para que esse encontro acontecesse com a mulher samaritana, como nos é apresentado aqui na narrativa, ele cruzou também a rígida fronteira cultural, a rígida fronteira do gênero, da sexualidade, da etnia, dos preconceitos religiosos. Ele cruzou. E por que afirmamos que ele cruzou? O narrador narra que a própria mulher samaritana, após ouvir um pedido que ele havia feito a ela, dá-me de beber, ela disse: como sendo tu judeu, pede água a uma mulher samaritana? Nós sabemos que os samaritanos se tornou um povo misto depois da invasão da Síria. E a política da Síria era: os mais pobres ficaram lá,
Os mais abastados eles levaram. E lá os que ficaram casaram com outras pessoas de outras terras. Daí surgiram os samaritanos. Mas eles acreditavam no Pentateuco. Não acreditavam nas demais escrituras. Eles também acreditavam na lei de Moisés. No entanto, em virtude disso e outras coisas mais, os judeus ortodoxos não tinham simpatia para com os samaritanos. E por isso, quando Jesus pede água a ela, ela diz: como sendo tu judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água. Ele cruzou a fronteira do preconceito étnico, religioso. Ele cruzou a fronteira dos equívocos teológicos, bíblicos. Não. Ele não transgrediu a lei que ele mesmo legislou. Ele passou o carro por cima das falsas interpretações, das falsas aplicações. Então ele cruzou essas rígidas fronteiras culturais, de gênero, de preconceitos, de equívocos teológicos, hermenêuticos, exegéticos e tudo mais. Ele cruzou para que o encontro com essa mulher acontecesse. E de fato aconteceu. É por isso que temos aqui o narrador narrando o encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Já não bastasse ela ser samaritana, a vida dela não era, o histórico dela também moralmente não era agradável. Então observe a coisa pesada. O narrador narra que por volta de meio-dia ela foi tirar água. Não era costume as mulheres irem fazer isso sozinhas. E meio-dia, o sol escaldante. Provavelmente ela foi por vergonha, porque ela não tinha companheiras. Então vejam como também Cristo cruzou a fronteira da moralidade farisaica. Não da moralidade em si, da moral. Nosso Deus é o Deus também da moral. Então tomemos cuidado com esse discursozinho de que cristianismo é graça, como se a graça anulasse a lei moral. A graça não anula a lei moral. A lei moral te empurra para a graça. E a graça manda você de volta para a lei de Deus, para dizer agora viva de acordo com. Ele cruzou essa fronteira. E ele cruzou essas fronteiras rígidas para salvá-la. E ele a salvou. Ele a salvou. E você percebe que ele a salvou numa revelação que ele faz dele para ela. Observe aí. Por isso que não leremos o texto completo. Não leremos a narrativa completa, os 42 versículos. Uma leitura mais compacta. Vamos para o miolo da narrativa. E quando você se concentra no miolo da narrativa, versículo 26, o diálogo ali está acontecendo. Chega um momento que ele diz assim para ela. Então Jesus disse, versículo 26, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Isso porque no versículo 25 ela havia dito assim, a mulher respondeu, eu sei que virá o Messias, o ungido, o perfeito profeta, o perfeito sacerdote, o perfeito rei, eu sei que ele virá. Os samaritanos também, apesar dos pesares, eles aguardavam o Messias, apesar dos equívocos, eles aguardavam o Messias. Eu sei que quando o Messias vier, aí Cristo disse, eu sou o Messias. Gente, que privilégio. Eu que estou falando com você. Preste bem atenção nisso. Isso aqui já é salvação na vida dela. Essa revelação para ela de que ele é o Messias, meu irmão, é muito mais de uma revelação apenas para informá-la. É uma revelação para transformá-la. É um chamado para um relacionamento com aquele que é o Messias, o Cristo. Vejam só que maravilha.
Meus irmãos e minhas irmãs, o narrador narra que ele havia deixado a Judeia e voltando para a Galileia, e diz que ele resolveu passar por Samaria. Só que existiam outros caminhos pelos quais ele poderia chegar na Galileia. Mas o narrador diz, no versículo 4, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Aqui não foi falta de opção, aqui foi soberania de Deus, propósito de Deus. Ele resolveu pegar a rota por Samaria, porque ele havia marcado um encontro com a mulher samaritana. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Salvador, esse é o Senhor da SAF, é o Senhor das mulheres da primeira igreja presbiteriana de Petrolina, da segunda igreja presbiteriana, da igreja presbiteriana reformada José e Maria, da plantação Igreja Presbiteriana Esperança, da congregação Igreja Presbiteriana no bairro Dom José Rodrigues, da primeira igreja presbiteriana em Juazeiro, das igrejas batistas, das igrejas congregacionais, das igrejas assembleianas, enfim, das episcopais, das anglicanas, apesar dos pesares. Ele é o Senhor. Ele não está sujeito à minha agenda, à tua agenda. Ele veio cumprir a agenda do Pai. E a agenda do Pai é que ele passasse por Samaria, não porque, pelo simples fato de passar, porque já havia marcado o momento para encontrar essa mulher. Ei, Elaine, foi esse mesmo Senhor que um dia te encontrou. Foi esse mesmo Senhor que cruzou a fronteira da ambiência humana, da existência humana. Ele fez isso para te salvar, Elaine, Denise, Raquel, Diva, Dali, Cleo, Mônica, tem que olhar para as duas. Foi ele. E de fato ele salvou essa mulher. E porque ele a salvou, ele também a transformou. Ele fez dela uma cristã, uma mulher cristã autêntica e missionária. Pois mulheres parecidas com Jesus, elas são mulheres cristãs autênticas e missionais e missionárias. Autêntica porque o encontro aqui foi real. O encontro aqui foi salvador. Isso nos faz lembrar do encontro também que ele resolveu ter com Zaqueu. Zaqueu, diz o narrador, o procurava. Mas antes de Zaqueu procurá-lo, o Senhor Jesus já estava indo ao encontro dele. E quando lá chega de Zaqueu, desce, porque hoje convém salvar você. Hoje convém salvar a tua casa. Hoje convém ter comunhão com você. O divino beijando a terra. Então vejam. A partir dessa história narrativa, 3 verdades importantes para vocês mulheres e para nós homens. Uma mulher cristã, mulheres parecidas com Jesus, o cristianismo delas é autêntico. E elas são concomitantemente mulheres missionais e missionárias. Primeiro, autênticas, verdadeiras. Elas não apenas conhecem sobre Jesus, elas conhecem Jesus. Elas se relacionam com Jesus. Mais uma vez, voltemos para o miolo do texto, porque o primeiro ponto do sermão está aqui. E dissemos que o primeiro ponto é: mulheres cristãs autênticas, elas não apenas
conhecem sobre Jesus, elas conhecem verdadeiramente Jesus, elas se relacionam com Jesus, porque houve um encontro verdadeiro com Jesus. E aconteceu com essa mulher, um encontro verdadeiro. Ela conhecia sobre, pois no versículo 25 ela disse: eu sei que quando vier o Messias virá. Aí ele disse: sou eu, mulher, sou eu que falo contigo. Louvado seja o Senhor, sou eu, mulher. Queridos, isso é uma revelação redentiva, isso é revelação salvífica, isso é revelação salvadora. Preste bem atenção, um outro personagem, respondendo uma pergunta também de Cristo, Cristo perguntou: quem diz o povo ser o filho do homem? E aí disseram, uns dizem que o Senhor é João o Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias ou algum dos profetas. Aí ele agora se volta para o colégio apostólico, que tem como o líder Pedro. E vós, que dizeis que eu sou? Aí o líder do colégio apostólico: paridade não anula prerrogativas funcionais. O líder do colégio apostólico, apesar das suas idiosincrasias, das suas discrepâncias, das suas rachaduras no ser, ele responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí agora Cristo volta e diz: bem-aventurado és, Simão Barjona, porque essa confissão não é fruto das tuas locubrações, não é fruto do teu intelectual, foi o Pai que te revelou. Isso é graça, 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 pois pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ela se tornou uma mulher samaritana, usufruiu de um encontro que muitos escribas, intérpretes da lei, tiveram a oportunidade de ter e não tiveram. Pois muitos deles estiveram com ele mesmo na sua fase de menino e não perceberam que ali estava a segunda pessoa da Santíssima Trindade, plenamente homem, plenamente Deus, discutindo com ele sobre a fé. Para ela ele disse: sou eu. É revelação salvadora. Mulheres parecidas com Cristo são mulheres que têm um cristianismo autêntico, verdadeiro. Elas não falam apenas sobre Cristo, elas de fato conhecem Cristo. Elas caminham com Cristo, elas andam com Cristo, se relacionam com Cristo. Entenderam isso, mulheres? Deu para gravar? Mulheres parecidas com Jesus, elas têm uma fé autêntica. Elas não apenas falam sobre Jesus, elas verdadeiramente conhecem Jesus, pois a graça salvadora chegou na vida delas. Houve um encontro de Cristo com elas e delas com Cristo. A sua fé é autêntica, minha irmã? Você de fato pode afirmar que conhece Cristo? Ou sobre Cristo? J.I. Packer, no livro Conhecimento de Deus. E aqui é para todos nós. Ele disse: você pode conhecer muito sobre Deus nas teologias sistemáticas e ainda assim não conhecê-lo, porque há uma grande diferença. Você pode conhecer o Salmo 23 e não conhecer a si mesmo o Deus do Salmo 23. Então, SAF querida, eu penso que todas as irmãs da SAF são mulheres que estão lutando para serem mais e mais parecidas com Cristo. Logo, número 1, vocês não apenas conhecem sobre Cristo, vocês conhecem o próprio Cristo. Agora, a minha pergunta é: o dia a dia de vocês condiz com essa verdade? Porque o segundo ponto diz o seguinte:
O segundo ponto vai responder bem se o dia a dia das senhoras condiz com essa verdade, de que uma mulher parecida com Cristo tem uma fé autêntica, porque ela não só fala sobre Jesus, ela conhece Jesus, ela anda com Jesus, ela se relaciona com Jesus, ela se deleita em Jesus. Aí o segundo ponto diz o seguinte: mulheres mais parecidas com Jesus têm Jesus como prioridade. Segundo pontinho, tem Jesus como prioridade. A prioridade na vida de Jade, minha esposa, não sou eu. A prioridade na vida dela, como uma mulher parecida com Jesus. Logo, uma mulher que tem uma fé autêntica. Ela não só fala sobre Jesus, ela conhece Jesus. Não sou eu. A prioridade na vida dela é o supremo pastor da vida dela e da minha vida, Jesus Cristo. E eu devo me alegrar por isso, pois se Jesus é a prioridade na vida dela, eu posso descansar tranquilo. Assim também, a prioridade da minha vida não é Jade. A prioridade da minha vida é Jesus Cristo. E se isso é verdadeiro, tranquilize-se, Jade. Pois se Ele é a prioridade da minha vida, você está garantida. Apenas a morte nos separará. Aconteça o que acontecer. Sim, pastor, mas o segundo ponto está onde? O senhor está forçando a barra? Não. Jamais. Veja só o texto aí. Onde é que você vê a mulher samaritana agora? Mostrando que a prioridade agora da vida dela é Jesus. Simples. O narrador, ele dá pista para isso. Naquele momento, o 27. Chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou, por que o Senhor está falando com ela? Agora o 28, todos juntos, todas as mulheres, só as mulheres. Só até aí mesmo. Ora, vocês perceberam a mudança agora? Perceberam agora que na linguagem de Santo Agostinho, ela amava numa ordem errada, e agora depois de ser encontrada por Cristo, ser salva, redimida, ela passa a amar agora na ordem certa. O nosso problema não é amar, o problema é que amamos numa ordem errada. Ela agora passa a amar a quem deve ser amado, acima de tudo e acima de todos, Jesus Cristo. Pastor, onde é que está isso? Ora, ela tinha ido ao poço com seu cântaro fazer o que, gente? Água representa as necessidades da vida, legítimas. Mas o narrador diz que ela deixou o seu cântaro e voltou para a cidade para dizer para dizer o quê? Para dizer ao povo o que aconteceu. O cântaro aqui, o deixar o cântaro aqui é uma prova de que Cristo passou agora a ser prioridade na vida dela. Não, calma. Deus se preocupa com o seu estômago. Aproveitando que a oração do Senhor, um dos pedidos que Ele nos ensina a pedir é: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Mas antes desse pedido horizontal, nós temos 3 pedidos verticais que mostram o quanto Deus tem que ter preeminência e prioridade. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus tem prioridade sobre a água que eu preciso beber. Aproveitando que Mateus 6, ele disse: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Aí o mestre por excelência, reverendo Alexandre Marcelino Wellington, diz: pastor Abraão, olhai as aves dos céus, não plantam, não colhem e nem ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai o sustenta. Não valeis vós mais do que um pardal? Olha os lírios dos campos,
Ninguém plantou, mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória, aí ele evoca uma narrativa veterotestamentária, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como? Uma Eva que hoje nasce, amanhã arrancada e colocada no fogo. Entende, queridos? Aí é nesse contexto que ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, os projetos de Deus, a vontade de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, hermeneuticamente já está bem claro: a comida, a bebida, as indumentárias e as vestes, promessa, Ele acrescentará. O problema é que muitas vezes invertemos, buscamos em primeiro lugar a comida, a bebida, as indumentárias. Se sobrar um tempinho, quem sabe a gente busca Deus. Uma mulher parecida com Cristo, ela não só diz, mas ela vive tendo Jesus como prioridade na sua vida. Cristo é o centro da sua vida. Cristo, de fato, é o universo da sua vida. E não deixe ninguém dizer para você que é fanatismo, pois se amar Jesus é ser fanático, considerem-me 10.000 vezes fanático. É por Ele que eu tenho que ser fanático. Não foi você que morreu por mim no Calvário, foi Ele, Jesus Cristo. Terceiro, uma mulher parecida com Cristo. É uma mulher missional e missionária. Ela vive acima de tudo para cooperar com a expansão do reino de Cristo. Onde é que está isso aqui, pastor? Então vamos para o texto. 28. Quanto a mulher deixou seu canto, foi à cidade e disse ao povo. O que ela disse ao povo? Todos juntos, mulheres, só as mulheres. Aí já é uma certeza, mas ela disse: será esse o Cristo? Queridos, ela deixa o cântaro. Houve uma mudança agora. Ela vai fazer o quê? Vai fazer missões na sua própria terra. Permitam-me essa linguagem para não confundi-los, na sua Jerusalém. Ei, eu encontrei o Messias. Gente, eu acho que eu encontrei o Cristo. Ele disse tudo da minha vida. Agora, ela não disse, vão lá. Ela disse, vão lá. Ela disse o quê? Vinde comigo. Eu levarei vocês até Ele. Uma mulher parecida com Cristo. Ela é uma missionária disfarçada de enfermeira. Foi pregado aqui por um presbítero. Eu não sei a quem pertence essa frase, para dar o mérito aqui, guerreiro. Pastor Wellington? Não é? Foi do Wellington. Foi do pastor Wellington. Beleza. Uma mulher parecida com Cristo, ela é missionária. Ela é uma missionária disfarçada de advogada. Ela é uma missionária disfarçada de empresária. Ela é uma missionária disfarçada de professora. Ela é uma missionária porque o propósito maior da vida dela é cooperar com a expansão do reino do seu Senhor Jesus Cristo. Agora veja o resultado, versículo 39, só as mulheres, uma leitura bem forte. A primeira igreja aqui tem sido ensinada, que nós temos N razões de sermos uma igreja santamente entusiasmada. Então bem forte, só as mulheres, não é só a SAF não, todas as mulheres.
Gente de Deus, muitos creram nele em virtude do testemunho daquela mulher. Agora, sabe o que é que nos chama a atenção? E aqui, esse insight aqui não é nosso, os comentaristas bíblicos, eu precisei hoje revisitar novamente vários deles. Um deles, William Hendricks, D.A. Carson, o próprio Hernando Dias Lopes, e tantos outros comentaristas. O que nos chama atenção também, até pregadores com mensagens bíblicas, o que nos chama atenção é que quando os discípulos voltam, há uma lacunazinha aí, há um intervalo. Ela deixa o seu cântaro, vai para a cidade. E quem é que chega da cidade? Do centrão. Vamos usar a linguagem nossa, os discípulos. Os discípulos de Cristo, querido, preste bem atenção. O colégio apostólico foi fazer o que na cidade? Anunciar Cristo? Foi comprar comida para comer. Meu irmão, isso é forte demais, meu irmão. Aí uma mulher samaritana, não bem vista pelos próprios, é quem vai lá e diz: ei, eu encontrei, ou melhor, ele me encontrou, e as duas afirmações são verdadeiras. Os dois lados da moeda. Ei, gente, eu encontrei, eu acho que eu encontrei o Messias, vem comigo. E o narrador disse: muitos creram nele em virtude do testemunho dela. Saf, querida, prossigam sendo, número 1, mulheres parecidas com Cristo. Porque mulheres parecidas com Cristo, número 1, elas não só conhecem sobre Cristo, elas verdadeiramente conhecem Cristo, se relacionam com Cristo, a sua comida é Cristo, a sua bebida é Cristo. Segundo, a prioridade da vida delas é Cristo. Deixou o cântaro, é Cristo. E terceiro, ela é missional. Ela vive para testemunhar de Cristo. Então vamos ganhar as mulheres de Petrolina, Elaine. Mulheres aqui da SAF, levante a mão. Todas as mulheres da SAF e as mulheres que estão visitando. Levantem. Você também é de Deus. Vamos ganhar as mulheres de Petrolina, de Juazeiro, adjacências, cidades circunvizinhas. Para quem? Cristo. Imitam, ou melhor, prossigam imitando a mulher samaritana. Agora essa mensagem é para nós homens também. É para nós. Eu quero encerrar este sermão, que ecleticamente eu chamo de textual, temático expositivo, compacto, citando uma fala de John MacArthur. E depois, a palavra infalível de Paulo, Romanos. John MacArthur escreveu um livro que continua sendo um livraço. Com vergonha do Evangelho. É sinônimo de ter vergonha de quem? De Cristo. Não tenha vergonha do Evangelho. Mulheres, não tenham vergonha de Cristo. O Evangelho é Cristo. John Piper escreveu um livro, Deus é o Evangelho. Não tenha vergonha de Cristo. Porque Paulo, como já dissemos, encerraremos com a fala dele, escreve aos Romanos e diz: não me envergonho do Evangelho, ou seja, não me envergonho do meu Senhor, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aí dentro de uma boa teologia bíblica e a idade reformada, primeiro do judeu e depois do grego. Não é questão de exclusividade, mas de ordem pactual. Primeiro do judeu e depois do grego. Porque é de fé em fé, como diz as Escrituras, o justo viverá por fé. Que o Senhor nos abençoe.
hoje e sempre. E toda a igreja diz: amém. Amém.